Concurso Nacional Unificado, Bloco 8, cargos de nível médio, não de nível técnico, de nível médio. Eu vou analisar aqui como que você deve estudar para esse concurso se você quiser tentar os cargos do IBGE e da FUNAI, que são os de nível médio, qualquer nível médio. Eu vou trazer dicas de estudo, como fazer o seu planejamento a partir de agora, o que é mais importante, onde você deve focar ou não, falar um pouquinho sobre redação também, planejamento de estudos, revisões, enfim, tudo o que você precisa saber para conseguir fazer uma preparação nesse tempo curto que você tem até o dia da prova. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Então, vamos lá. Primeira coisa, IBGE são 300 vagas e no caso da FUNAI são 152. Ok? Boa quantidade de vagas. A gente vai ter redação nos dois casos e vão corrigir, conforme está escrito no edital, 10 vezes o número de vagas. Então, são 3.000 correções para o IBGE. Vou falar primeiro do IBGE, depois eu falo da FUNAI. Ok? As duas estruturas são um pouquinho diferentes de um cargo para o outro, porque no caso do IBGE, você não tem prova de títulos. Então, você vai ter 80 pontos da prova objetiva e 20 pontos da redação. Ok? Prova objetiva, ela é dividida em 4 matérias, cada uma com 15 questões, mas valendo 20 pontos, né, porque a prova vai valer 80 pontos. Ok? Todas essas matérias com igual pontuação. Português, noções de direito, matemática, realidade brasileira. Então, não tem uma matéria que é muito mais importante do que as outras, não tem uma matéria que é muito menos importante. A única coisa que a gente tem é noções de direito se subdivide em 2 matérias. Então, teoricamente, você vai ter aí metade das questões de constitucional e metade das questões de administrativo. Teoricamente, apesar de que o conteúdo programático de administrativo está maior. Então, poderia ser uma relação ali de 8 questões de constitucional, 12 de administrativo. Não sei, não tem como saber, isso não está escrito no edital. O que a gente sabe é o tamanho das matérias. Eu olhei um dos cursinhos online, um dos melhores do Brasil, e peguei o número de aulas desse cursinho para cada matéria. Essa quantidade de aulas é para você poder comparar uma matéria com a outra. É um direcionamento. Essa matéria é muito maior, essa matéria é muito menor. Se o seu cursinho tem um número diferente de aulas, é simplesmente a forma como ele divide o conteúdo. O conteúdo programático é o mesmo. Tá? Cada cursinho divide de um jeito e quebra numa quantidade de aulas que ele quiser. A gente tem língua portuguesa com 13 aulas. E essa matéria, já vamos começar a falar já de técnicas mais importantes aqui para você. Língua portuguesa, português, é uma das matérias mais sensíveis à banca. Então, você tem que focar em questões da banca Sesgran Rio para estudar português. Além disso, não dá tempo mais de ficar lendo a teoria da língua portuguesa, aprendendo a teoria de cada uma das aulas, não vai dar tempo. É muito demorado, é meio difícil. Vai por mim. São 8 anos que eu ensino a estudar para concurso. Não vai dar tempo de você ler todo o curso de língua portuguesa em 3 meses. O que você deve focar, então, na hora de estudar português, que é uma matéria muito importante? Você tem que focar em fazer questões. Faça questões da banca Sesgran Rio. Essa vai ser a forma como você vai estudar português para essa prova. Se você pegar a aulinha 1 para começar a ler, para começar a entender, não vai dar certo. Então você pega o conteúdo da aula 1 e faz as questões. Depois vai para a aula 2 e faz as questões. Depois vai para a aula 3 e faz as questões. Tá? O ideal é que você faça um pouquinho de questões de cada aula. Dessa forma, você vê um pouquinho de cada assunto, garante que vai ver todos os assuntos e o ideal é que dê tempo de você voltar lá no primeiro assunto, depois o segundo, depois o terceiro. Ou seja, o ideal é que você passe várias vezes por todos os assuntos. Cada vez você está aprendendo um pouquinho. Isso é melhor do que pegar todas as questões do seu PDF de português, lá umas 100 questões, e fazer as 100 questões, passar dias fazendo questões de português. É melhor você fazer um pouquinho. 15 questões, 15 a 20 questões já está legal. Você vai treinar. Como você não está lendo a aula, você vai errar muita coisa, mas você vai fazer questões
Você vai ver o que você errou, vai corrigir e vai buscar os comentários. Se forem questões comentadas, vai buscar os comentários das questões que você errou, para entender por que você errou. Essa leitura de comentários é o que vai te ensinar língua portuguesa para essa prova. Essa leitura de comentários de questões que você errou é o que vai te ensinar língua portuguesa para essa prova. Beleza? Vai ser focado no que você está errando. Se tiver um assunto mais fácil, você acertou várias, você vai gastar menos tempo com ele, então você vai estar se preparando com inteligência. Vai gastar mais tempo com o que você sabe menos. E já te adianto, vai ter um assunto ou outro, uma, duas, talvez 3 aulas de língua portuguesa, que é pura decoreba, que é muita regrinha, e você vai ter dificuldade de aprender dessa forma via questões. Não tem problema. Beleza? Aceita que talvez você fique com uma deficiência em 2 ou 3 assuntos. Mas você vai ver todos os outros. E isso é muito melhor do que você falar, não, eu vou aprender tudo de língua portuguesa, são 13 aulas, eu vou ler todas, chega o dia da prova, você não passou da aula 4. Vai por mim. Beleza? Eu tenho uma bola de cristal, eu sei que é isso que vai acontecer se você tentar ler língua portuguesa do zero a partir de agora. Tá? Melhor dica, direto para as questões. Se você já estudou, já tem uma noção de língua portuguesa, mesma coisa, direto para as questões. Tá? Aquilo que eu falei, de você fazer 15 a 20 questões de cada PDF, o ideal é que você pegue questões do começo, do meio e do fim dessa lista de questões, em vez de fazer as 15 primeiras. Porque as 15 primeiras são só sobre uma parte do que foi ensinado na aula. O ideal é que a gente pegue questões de tudo que foi ensinado na aula. Então tem que ter, vamos lá, tem várias questões. Cada bolinha dessa aqui na tela é uma questão. Essa é a sua lista de questões do final do PDF. Se você pegar as questões do começo dessa lista, você vai estar fazendo questões do começo do PDF. Por quê? Porque o professor começa a escrever o PDF dele, bonitinho. Vamos supor que isso aqui seja o PDF, cheio de coisa escrita, página 15, página 20, página 25, página 40, página 50, página 60. E, à medida que ele vai explicando, ele vai colecionando questões. Então, as questões do começo dizem respeito ao começo do PDF, e as questões do final da lista dizem respeito ao final do PDF. Se você pegar e fizer as 15 primeiras, você está treinando só o que foi ensinado no começo do PDF. Isso não é bom. A gente quer revisar o PDF inteiro. Eu tenho uma técnica, uma metodologia que eu criei para te ajudar com relação a isso aqui e para te ajudar a organizar as revisões periódicas, e está dentro do meu programa Acelerador de Estudos. Eu estou reabrindo esse programa por causa do CNU e especialmente para esse cargo do Bloco 8, porque eu vou gravar aula ensinando revisão e ensinando a criar o seu ciclo de estudos para esse cargo. E vai ficar dentro do Acelerador de Estudos. Beleza? Estou reabrindo ele antes da hora por causa do Bloco 8 do CNU, especialmente. Tá? Então, se você não conhece o acelerador, entra lá, clica no link, está na descrição, vê como funciona esse meu programa. É um programa de metodologia de estudo completo. Tudo que eu sei sobre como estudar para concurso está no acelerador. E você vai ter aula específica de como criar o ciclo e de como fazer revisões. Tem outras aulas também, tá? Mas essas são as 2 mais importantes para você agora. Para a sua preparação para o Bloco 8. Beleza? Dá uma olhadinha lá. Então, o ideal é que você pegue questões do começo. Faz uma e pula 3, faz uma e pula 4, alguma coisa assim. Mas aí você vai pegando questões do começo, do meio e do fim. Da lista de questões. Isso aqui é muito importante, tá? Diogo, você está falando para eu fazer questões e quando é que eu vou fazer os resumos? Nunca. Opa. Você não vai fazer resumo. Não dá tempo e não é uma técnica de estudo eficiente. Fazer resumo toma muito tempo, vai te atrasar mais e você precisa acelerar o seu estudo. Você tem que tentar ler o máximo possível daqui até o dia da prova. Esse é o seu objetivo primário. Ler o máximo de conteúdo daqui até o dia da prova. Mais para o final do vídeo eu vou falar mais para a galera avançada. Agora eu estou tentando pegar o geralzão da galera que está correndo contra o prejuízo.
Nada de resumo, então. Você vai ler e vai fazer questões, vai ler e vai fazer questões, vai ler e vai fazer questões. Confie em mim, ok? Fui aprovado no concurso de auditor fiscal da Receita Federal, já tive centenas de alunos e seguidores aprovados utilizando as minhas técnicas de estudo. Não faça resumo. Você vai estar carimbando o seu passaporte para reprovação, especialmente se você estiver com pressa. Olha a quantidade de aulas para ler, são 75 PDFs no total. Não dá tempo de fazer resumo e você não vai reler os resumos, beleza? E mesmo que você releia, você vai estar fazendo uma revisão passiva. Revisão passiva não ajuda na memorização. Reler resumo é revisão passiva. O que é revisão ativa? Questões. É o que tem de mais importante na hora de estudar para concurso, fazer questões. Ok? Ok. Então, das 13 aulas de português já está combinado, você não vai ler, você vai direto para as questões. Vai ser doloroso, o percentual de acertos vai ser baixo, não tem problema, você está aprendendo ao fazer as questões. Tá? Esquece o percentual de acertos nesse momento. Em seguida, a gente tem os direitos constitucional e administrativo com 22 aulas. São muitas aulas, se você nunca viu ou teve pouco contato com direito, vai ser difícil de entender no começo, então talvez você precise assistir videoaula. Se for assistir videoaula, assista com velocidade acelerada, no mínimo velocidade 1,5 e vai, porque videoaula é um pouquinho mais lento e a gente precisa que você avance o mais rápido possível. Para a galera que tem dificuldade de concentração com videoaula, quanto mais acelerado o vídeo, melhor a sua concentração. O vídeo que é lento é que te permite viajar. Quando o vídeo está acelerado, você fica ali tentando prestar atenção e tentando consumir tudo que o professor está te passando. Então, na dúvida, acelera o vídeo. Se estiver assistindo videoaula, como que você vai revisar? Questões. Você não vai anotar nada da videoaula, você vai assistir a videoaula e vai fazer questões. Vai assistir a próxima videoaula e vai fazer questões. Da mesma forma que você não anota com o PDF, você também não anota com a videoaula. Mas, Diogo, se eu não anotar com a videoaula, como é que eu vou revisar? Onde é que vai estar a informação se eu precisar olhar para ela? Nas questões. As questões vão te ensinar melhor o conteúdo e vão te ajudar a memorizar. E se você assiste uma videoaula e precisa anotar para poder olhar depois, não vai dar tempo. Você vai assistir a videoaula para aprender e não para olhar depois o que você anotou. Se for para olhar depois o que você anotou, você leria o PDF 2 vezes, né? Lê uma vez para poder entender e depois lê de novo para ver o que anotou. O PDF já está escrito, não precisa anotar nada. A gente não lê o PDF 2 vezes. Então, assista a videoaula e vá para as questões. Velocidade é uma das coisas mais importantes para você agora que está começando ou que está no início da preparação. Avançar o máximo possível em todas as matérias, fazendo algumas questões para poder memorizar. Beleza? Matemática. Tem muita gente que a negação em matemática, são 25 aulas aqui, 25 assuntos diferentes. Essas aulas de matemática são um pouquinho menores, mas treinar as questões demora um pouquinho mais, então no final das contas é uma coisa demorada mesmo. O que eu posso te dizer? Ia deixar isso mais para o final do vídeo, mas vou falar logo agora. No acelerador de estudos, lá dentro, os meus alunos terão acesso, a gente já está fazendo, a uma planilha de controle de questões. Então você, quando fizer uma questão, vai anotar na matéria qual era o assunto, quantas questões você fez, quantas você acertou. Isso vai te dar uma noção muito boa de onde você está bem e onde você está mal. Mas nessa planilha, que eu chamo de tática de guerrilha, tem também a análise estatística dos assuntos mais cobrados. E é por isso que eu estou falando disso agora. Especialmente para matemática, se você tiver dificuldade em matemática, pega os assuntos cobrados com mais frequência primeiro. Beleza? Para os meus alunos no acelerador de estudos tem isso. Se você não é meu aluno, não pode, não tem condições, boa sorte. Mas identifique alguns assuntos de matemática que você consiga aprender, que você tenha mais facilidade. Identifique aqueles que você não aprende de jeito nenhum e abandona. Faltam 3 meses e meio para a prova, você não vai ficar gastando dias e dias em cima de um assunto de matemática. Então, esse aqui é muito complicado, eu nunca aprendi isso, meu Deus do céu. Deixa esses assuntos mais complicados de lado.
Foca em aprender ou relembrar os assuntos que são mais fáceis para você. Tá? No mínimo, faça isso. Se você é meu aluno, ataca os assuntos que são cobrados com mais frequência. Isso vai te garantir mais alguns pontos, se você tiver dificuldade. Diogo, não tenho dificuldade. Ou então já estudei matemática inteira. Cara, 5 questões por assunto. Beleza? Deu o horário de matemática? Eu vou falar de ciclo daqui a pouco, mas quando der o horário de matemática, você faz... são 25 assuntos. Você vai fazer 5 questões do assunto 1, 5 questões do assunto 2. Próxima vez que pegar matemática, 5 questões do assunto 3, 5 questões do assunto 4. Cada vez que você pegar matemática, você vai fazer 5 questões de um dos assuntos. E tenta fazer na ordem, né? 1, 2, 3, 4, 5. Se você souber quais são os assuntos cobrados com mais frequência, em vez de 5, faz umas 7 questões desses assuntos. Mas, de uma forma geral, 5 questões por assunto. E você vai estar revisando matemática ali, girando por todos os assuntos bem rapidinho. É importante você passar várias vezes por todos os assuntos até o dia da prova. Ok? Se esse vídeo estiver ficando muito complicado para você, calma, assiste ele até o final, depois assiste de novo. E anota algumas coisas que você achar importante de implementar no seu estudo. Se você não anotar, você vai esquecer. Beleza? Faz tipo uma listinha de tarefas. Realidade brasileira é basicamente história do Brasil. Você tem uma noção, já viu na escola, mas esqueceu tudo. Tem como estudar essa matéria via questões, é uma saída, ou ouvir as videoaulas enquanto está fazendo outra coisa, em horários que você não estaria estudando. Passeando com o cachorro, malhando, dirigindo, enfim, qualquer coisa, lavando louça, arrumando a casa, você vai ouvindo aulas de história. Dessas matérias é a mais fácil, não vale a pena você gastar o seu tempo prime, o seu tempo principal, o seu horário nobre, que é o de estudo, para ler PDF de História do Brasil. Então é melhor você ouvir em outro momento. E também revisar via questões. A vantagem é que tem muitas questões de história, especialmente se você buscar bancas de vestibular. Então você vai ter que, se o seu material não tiver muitas questões, você vai para um site de questões. O melhor que eu recomendo, na minha opinião, é o Tec Concursos. E aí você vai fazer um caderninho de questões de História do Brasil, vai ouvindo as suas videoaulas e vai fazendo questões lá no site de questões. Você pode usar o Tec para qualquer matéria, tá? Mas se o seu material já tiver, as questões estão ali, estão escolhidas, o professor colocou bonitinho no PDF, usa o PDF mesmo. Então, realidade brasileira, que é basicamente história, não gaste tempo lendo PDF, ouça videoaulas em outro momento, não precisa nem ficar olhando o professor falar, e revise via questões. Se você tiver uma base boa, você acabou de se formar, estudou para vestibular há poucos anos atrás e quiser encarar, vai direto para as questões dessa matéria. Talvez dê para você relembrar várias coisas ali nas questões. Tá? Tenta questões Sesgran Rio, deve ter algumas, mas principalmente você vai ter questões aí de outras bancas que elaboram os principais concursos do Brasil. Beleza? Falamos de cada matéria, falamos de como revisar e eu não falei de ciclo de estudos. Então vamos falar de ciclo de estudos agora, porque isso é muito importante. Ciclo de estudos é a forma como você organiza e você faz o seu planejamento de estudos. Ele nada mais é do que a organização de quantos minutos você vai gastar com cada matéria. Nós temos 4 matérias. Nós temos português, nós temos direito, nós temos matemática e temos realidade brasileira. São essas 4 matérias e você vai estudar uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Cada uma por um tempo. Então você estuda, por exemplo, está estudando via questões, 45 minutos de português, aí você vai para direito, e como são 2, né, a gente pode até fazer uma coisa diferente aqui. Seria legal também. Já vou te dar uma dica que estaria lá na aula dentro do acelerador de estudos, hein? Aproveita. Direito Constitucional, depois você vai estudar matemática, depois você vai estudar direito administrativo, depois realidade brasileira e depois português. Eu já separei os direitos para você caminhar nos 2 direitos ao mesmo tempo. Beleza? Então, como o português está com questões, você faz 45 minutos de português.
tempo suficiente para fazer 15 questões de um assunto. Aí você vai estudar Direito Constitucional agora. E você vai estudar 60 minutos de Constitucional. Aí você lê um pouquinho das aulas. Depois você vai estudar Matemática. E você vai estudar 90 minutos de Matemática. Depois você vai estudar Direito Administrativo, 60 minutos. Depois Realidade Brasileira, você vai gastar menos tempo, uns 50 minutos. E está aqui um ciclo básico. 45 minutos de português, 60 de constitucional, 90 de matemática, 60 de administrativo, 50 de realidade brasileira, depois 45 de português e por aí vai. O ciclo não é ligado ao dia da semana. Você não vai segunda-feira estudar tal coisa, terça-feira estudar tal coisa. Qual o problema de fazer isso? Segunda-feira deu um imprevisto, você não estudou, o que você faz? Prejudica aquelas matérias, vai fazer hora extra na terça-feira, joga a matéria de segunda para terça, de terça para quarta, de quarta para quinta, de quinta para sexta. Não faça isso. Faça um ciclo de estudos. Onde você parar hoje é de onde você vai continuar amanhã. Simples assim. Estudou um pouquinho a mais? Você simplesmente avançou mais no ciclo. Teve um imprevisto, estudou a menos? Você parou antes no ciclo e vai continuar de onde parou depois. Ok? No acelerador de estudos, vai ter uma aula, ou já devo ter gravado, uma aula ensinando a criar o seu ciclo de estudos para esse cargo e também para o cargo da FUNAI. Beleza? Você vai usar a minha planilha geradora de ciclo para gerar esse ciclo. É top. Funciona legal. O acelerador de estudos existe há vários anos, beleza? Alunos aprovados para auditor da Receita Federal estiveram no acelerador de estudos. Então, vem que vai te ajudar. E essa aula de ciclo e a planilha geradora de ciclo vai ser uma mão na roda para você. Terminou de fazer a planilha, você vai estar com o seu ciclo de estudos prontinho, feito sob medida para você. E ainda tem as outras aulas, inclusive a aula de revisões lá, que vale a pena também. Ok? Vai ser um diferencial na sua preparação, garanto para você. Então, isso é um ciclo de estudos. Você vai distribuir a carga horária de cada matéria, de acordo com a planilha do acelerador, ou então, seguindo parâmetros de tamanho ou dificuldade. Quanto maior a matéria, mais carga horária. Quanto mais difícil a matéria, mais carga horária. Eu só não recomendo, talvez você poderia colocar uma carga horária um pouquinho menor para constitucional e administrativo aqui, em vez de 60 minutos cada um, 50 minutos ou 40 minutos cada um, porque essas duas matérias, na verdade, são uma só. Então, a gente está tentando estabelecer uma distribuição da carga horária de modo que você gaste tempo com aquilo que vai te proporcionar pontos. Beleza? É que essas duas matérias são mais difíceis também, especialmente para quem está começando. Diogo, estou com todas as matérias finalizadas, a vaga já é minha, estou pronto. O que eu faço nesses 3 meses? Questões e caderno de erros. Lá no acelerador tem uma aula de caderno de erros também. Tem tudo lá, minha gente, é muito bom. Mas para quem já está avançado, a matéria está finalizada, ela fica no modo revisão via questões e você vai ficar garimpando. Cada questão é como se você estivesse caçando dificuldade. Onde você está errando? Errou, joga a informação para o caderno de erros. Fiz uma outra questão aqui, errei, esqueci tal coisa, joga tal coisa para o caderno de erros. Você vai estar garimpando ali, fazendo questões, buscando os pontos de dificuldade, buscando o que você está errando, esquecendo, buscando os detalhes, as decorebas e jogando para o caderno de erros. O caderno de erros vai ser a sua ferramenta de revisão de decorebas para a véspera da prova. Enquanto você está avançando, você vai relendo o caderno de erros de vez em quando. Isso aqui é coisa avançada, tá, galera? Se você está começando a estudar para concurso, calma que você ainda não chegou no estágio do caderno de erros. Isso aqui é para a galera mais avançada. Você vai reler o caderno de erros de vez em quando, uma vez a cada 15 dias, mais ou menos, e na última semana antes da prova, você vai cair de cabeça no caderno de erros. Ok? Informações lá. O mínimo necessário. Só as dificuldades, só o que você está errando. Ah, mas isso aqui o professor do cursinho falou que é importante, que cai sempre. Se você não está errando, não coloca. É só porque você está errando. Por quê? Porque você está fazendo questões, você está revisando os assuntos ao fazer questões. Beleza? E você vai continuar fazendo muitas questões. Então, isso é a sua revisão. Ok? Sobre o IBGE, para finalizar esse cargo e falar da FUNAI. Nota mínima de 30% na objetiva e não pode zerar a redação. Redação, já vou adiantar também para a galera da FUNAI prestar atenção também. Treine redação.
Treinar a redação significa contratar um professor de português para ele corrigir. Então você vai ter uma parte teórica de como se faz uma redação, ele vai te ensinar, ele vai proporcionar, ou você consegue isso na internet junto a algum cursinho. No acelerador de estudos tem uma aula de redação também. Acabei de lembrar. Beleza? Tenho quase certeza que tem. No coaching tem. Acho que eu vou colocar no acelerador também. Se não tiver, eu vou dar uma olhada daqui a pouco. E aí, aprendendo a fazer redação, é importante que você treine redação e que alguém corrija a sua redação. Então, contrata um professor de português, pode ser online mesmo, você tira uma foto e manda para ele corrige e te devolve. Tá? Isso aí é muito importante. Tem que treinar a redação, ela vale muitos pontos. Vale 20 pontos, enquanto a objetiva vale 80. Então, assim, é 25% da objetiva, vai mudar muita gente para cima ou para baixo essa nota da redação. Treine redação. Ok? Ok. FUNAI. Técnica de estudo, quantidade de aula, matéria, tudo a mesma coisa. A pontuação é um pouquinho diferente, porque você tem prova de títulos. Não se assuste com a prova de títulos, porque ela é só para atividade profissional na área de indigenismo. Só para quem já trabalhou com essa área. Acredito que não serão tantas pessoas assim. Beleza? Então, não se preocupa muito com essa prova de títulos. Se preocupa mais em fazer a sua provinha aqui, seus pontos de conhecimentos das matérias e a redação, que também vale 20 pontos. Mesmo esquema, 30% mínima na objetiva e não pode zerar a redação. Tá? São menos vagas, são 152 vagas. A vantagem é que você está estudando para os dois cargos ao mesmo tempo, não tem nenhuma diferença. A gente não tem eixo temático aqui com peso diferente, é a mesma pontuação para todas as matérias. Então, tudo que eu falei para o IBGE serve para a FUNAI com relação à distribuição de carga horária, como revisar, o que fazer, etc. e tal. A única diferença entre eles realmente é a prova de títulos, que é a experiência profissional na área de trabalho com tema indígena. Ok? Acelerador de estudos, novamente, o link está na descrição. Vê como funciona, é muito legal. É a minha mentoria em grupo. A gente tem lives uma vez por semana do acelerador para tirar dúvidas. Faz uma live, às vezes é no Zoom, às vezes é no YouTube. Mas estão lá os alunos do acelerador e a galera vai mandando as dúvidas e eu vou respondendo todas. Da primeira até a última dúvida, eu respondo todas. Costuma durar uma hora e meia cada live. Tem uma vez por semana. Vai ser um prazer tirar suas dúvidas lá também, se você vier para o acelerador. Ok? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Tem muito conteúdo no canal. Se você não tiver condições de vir para o acelerador ou para o coaching, aproveita o canal no YouTube, aproveita os meus vídeos no Instagram também, Prof. Diogo Moreira. Tem muita coisa de técnica de estudo que vai fazer diferença na sua preparação também. Beleza? Tem muito tempo que eu estou nessa e tem muito conteúdo legal online. Ok? É isso. Clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.